A Cidade das Máscaras, de Genevieve Cogman. A Cidade das Máscaras é o segundo volume de uma série que a inglesa Genevieve Cogman está escrevendo, A Biblioteca Invisível, que é o primeiro livro e que, infelizmente, eu ainda não li. Porque eu não achei. Eu comecei pelo meio, mas mesmo assim dá para entender perfeitamente, embora haja algumas referências aqui a coisas que com certeza aconteceram no primeiro livro da série. A Cidade das Máscaras, esse universo dessa série, a Biblioteca Invisível, criado pela Genevieve Cogman, trata de uma organização num mundo de fantasia. Essa organização é a Biblioteca, escrita com letra maiúscula, que tem como missão coletar livros, manuscritos, textos de mundos alternativos. Todo tipo de mundo alternativo. Só nesse segundo volume aqui, A Cidade das Máscaras, a gente tem pelo menos 2 mundos que a gente consegue ver um pouquinho através das aventuras da bibliotecária heroína da história. Que é uma Londres vitoriana alternativa, parecida com a Londres vitoriana que a gente conhece no nosso mundo, mas com algumas diferenças. E uma, que é a Cidade das Máscaras, uma Veneza da Renascença alternativa, que parece com a Veneza da Renascença do nosso mundo, mas também tem algumas diferenças. E aí, os bibliotecários da organização que é a biblioteca, bibliotecário escrito com letra maiúscula, tem como missão coletar esses livros, esses textos desses variados mundos alternativos, às vezes fazendo cópias desses textos, às vezes, quando a necessidade é muito urgente, até roubando esses textos, esses livros, com o objetivo de manter o equilíbrio no universo entre as duas forças que ameaçam sobrepujar e se tornarem dominantes, mas não podem, que são as forças do caos e da ordem. As forças do caos, elas são usadas, são prerrogativa de um grupo de seres muito especial, que são os feéricos. São criaturas com muito poder, algumas extremamente charmosas, que podem frequentemente entrar nos pensamentos dos humanos e lançar, seja temor, seja desejo, né, seja subserviência nesses pensamentos. E as forças da ordem, os seus oponentes, são a prerrogativa de um outro grupo de seres muito poderoso também, que são os dragões, que são criaturas realmente com a aparência dos dragões que a gente conhece, mas que podem assumir forma humana, né? Uma aparência de seres humanos também. E os dragões, eles primam pela racionalidade, pela um comportamento todo cheio de regras e de etiqueta, né? E eles também são muito poderosos. Mas a biblioteca procura se manter neutra. Ela age de uma forma que nem o caos predomine, nem a ordem predomine, mas um equilíbrio desses 2 tipos de forças, desses 2 tipos de tendências, né? Que o mundo ideal, o universo ideal é aquele em que nem a ordem prepondera, né? Nem o caos. Mas é claro que os representantes desses 2 poderes não concordam, né? Nesse livro aqui, A Cidade das Máscaras, a sua heroína, a Irene Winters, é uma das bibliotecárias e, pelo que eu pude perceber, ela está subindo dentro da organização biblioteca, né? Ela passou de um posto mais baixo como bibliotecária e ascendeu a um posto mais alto nesse livro aqui. E ela se encontra sob disfarce, que é o que parece uma coisa que ela faz muito nisso, de viajar para mundos alternativos e coletar os livros, né? Ela está sob disfarce atualmente nessa Londres vitoriana de um mundo alternativo. Mas a verdadeira identidade dela é conhecida por algumas figuras aí nesse mundo, né? Que devem ter aparecido no primeiro livro e descoberto quem ela era. Como, por exemplo, o inglês Peregrine Vale, que é um conde, né? E é também o maior detetive de Londres. Uma das coisas interessantes
que a autora faz nessa série, além de valorizar os livros, valorizar as bibliotecas em si, porque há várias referências a bibliotecas aqui, famosas e fictícias, é também fazer uma homenagem a alguns personagens da literatura. Além de você ter alusão a livros, alusão a autores, né, alusão à arte de contar histórias também, a traduções orais, a contos de fadas, tudo isso você tem referência aqui dentro. Você também tem essa outra maneira de aludir à literatura. É ela pegar, por exemplo, o personagem do Vale, né, que é esse detetive na Londres vitoriana do mundo alternativo, e dar a ele algumas características que nos lembram muito um detetive muito famoso da literatura. Porque o Vale, ele é capaz de olhar para uma pessoa e descobrir uma porção de coisas sobre ela, apenas olhando os seus sapatos, olhando as suas mãos, né, a forma como ela fala e etc. Isso lembra vocês algum detetive? Pois é. A gente também tem aqui, além dessa valorização da profissão do bibliotecário, porque o fato da Irene trabalhar, né, como bibliotecária, servir a biblioteca, você percebe que existe uma espécie de crença, né, convicção da Irene de que ela está vocacionada para isso, que ela tem uma missão. Então você percebe que a profissão de bibliotecária é uma profissão que tem um certo status, né, muito status dentro da série, dentro desse mundo de fantasia da autora. Mas a gente também tem muitas alusões, não só à literatura, como eu falei, não só a livros, não só a personagens de literatura, claramente ou apenas de forma, né, elusiva, mas também, às vezes, até referências às outras artes, né? Tem um toque muito rápido aqui de uma alusão ao Pacto Sinistro, do Hitchcock. E também as óperas. Tem uma cena importante que vai acontecer aqui, que você tem um grupo de artistas, né, se apresentando no palco, nessa Veneza, né, e eles estão cantando a Tosca, né, a ópera Tosca. Eu gostei muito, muito mesmo, de A Cidade das Máscaras, me surpreendeu. Eu havia lido, né, que a história tratava de bibliotecas, que a sua heroína era uma bibliotecária, e eu gostei muito porque eu achei que a autora não foi simplista. Ela não se acomodou na posição de estou criando uma história de fantasia e aí largou para lá, né? Porque o que a gente vê muitas vezes em obras mal escritas de literatura fantástica, de fantasia, e eu já tenho pegado algumas contemporâneas, é que o autor acha que basta ele criar aquele universo, né, botar uma ou outra peripécia e ele não precisa fazer mais nada. E você percebe um cuidado aqui da autora, inclusive para desenvolver os seus personagens. A sua protagonista, que é a bibliotecária, que é a Irene Winters, ela tem a sua psicologia muito bem traçada. Quando você acompanha os pensamentos da Irene, a forma inclusive como ela analisa alguns dos personagens com os quais ela se defronta, especialmente aqueles que são seus oponentes, né? Como algumas das figuras entre os feéricos, por exemplo, que são bastante perigosos, muito perigosos para Irene em certos momentos aqui. E aí você percebe também que a autora está procurando dar algumas camadas aos seus vilões. Eles não são simplesmente pessoas malvadas que querem dominar o mundo. Eles têm uma motivação, eles têm algumas fraquezas específicas e a autora vai mostrando isso de uma forma sutil, inteligente e focando na sua heroína para perceber essas fraquezas e perceber as sutilezas, né, desses personagens vilões, que não são simplesmente aqueles estereótipos do vilão malvado que quer dominar o mundo, aquilo que a gente está cansado de ver. Eu também gostei de perceber que, né, é uma técnica muito usada e a autora usa aqui também, não ficou ruim, caiu bem para a história, que é uma fantasia e aventura. Eu gostei também de ver a autora usando aquela técnica, né, de largar os personagens numa cena emocionante no final do capítulo e fazer você correr para o capítulo seguinte. Agora, ela normalmente não faz aquilo que alguns autores de folhetim faziam, né?
terminar o capítulo numa cena emocionante, largar os personagens de suspense ali, em perigo, e aí quando você ia ler o capítulo seguinte, estava tratando de outros personagens em outro lugar. Ela normalmente não faz isso. Ela vai direto. Ela termina o capítulo naquele momento emocionante, você corre para o outro, mas o outro realmente está continuando a situação na qual ela largou os seus personagens no capítulo anterior. É muito ágil, tem uma escrita muito boa, tem uma descrição boa de cenários, inclusive. Tem uma cena aqui que ela está descrevendo, por exemplo, as prisões, que você consegue ver, é uma descrição assim cinematográfica. E eu estou louca para ler o primeiro e os volumes 3 e 4, que eu já dei uma olhada e descobri que eles já foram publicados na Inglaterra.